hoje. Né? Teve até umas perguntas já no grupo lá. Alguém está com umas perguntas no grupo? O que é que eu faça para a gente começar? Pegamos notícias, eu não estou vendo, não estou acompanhando o grupo não. Pronto, eu vou pegar aqui as perguntas. Eu só não lembro quem foi que fez as perguntas. Tudo bem? Eu vou começar pela minha. Vice? Ok. A minha pergunta a sociedade civil tem como interferir no controle do orçamento público através desses órgãos que são os conselhos municipais? E como podemos eleger um conselheiro representante da sociedade civil com direito a voto dentro do conselho? São duas perguntas. Uhum. Isso. Que a sociedade tem direito de interferir? Bem, se tem poder, eu já não sei, porque a exceção, né, e tenha para fazer o orçamento do município. Por exemplo, nós mandamos um ofício para a Secretaria de Educação perguntando sobre o orçamento para a educação, né? Como era que estava. E a resposta que nós tivemos foi assim: a Secretaria de Educação está trabalhando sobre o orçamento de 2016 e para o orçamento de 2017 ela indicou 2 pessoas e, se eu não me engano, ela vai comunicar ou vai chamar o Conselho Municipal para participar dessa comissão. É porque eu estou sem um ofício em mãos, aí eu não consigo te responder isso com 100% de certeza. Porque, na verdade, a sociedade ela só toma conhecimento do orçamento a partir do momento que ele é exposto, se eu não me engano, em audiência pública, né? Paulo, eu acho que fala mais com categoria a respeito disso. Uhum. Agora, que o Conselho Municipal de Educação, inclusive, ele precisa de dotação própria, se eu não me engano, o termo é esse. Ele precisa e deve ter, inclusive. Alguém mais dos conselhos quer responder alguma coisa? Deixa eu responder uma coisa, porque... Oi, Ruth. A outra é a representação. Anderson? Não, que ele perguntou também sobre a questão da representação da sociedade civil, né? Para ter direito a voto. Através do conselho, né? A pergunta dele foi essa? Não, um era se a sociedade civil podia participar das decisões, né, do orçamento público através do conselho, e como a gente pode inserir um representante da sociedade civil, ou até mais, dentro do conselho, como conselheiro mesmo atuante, né, com voto, fiscalizando, participando mesmo das reuniões e deliberando também, né? Anderson, quer completar minha resposta? Não, na verdade, só o que eu ia comentar, porque a composição do Conselho Municipal de Educação ele é previsto na lei, né? A gente tem a lei 4.322, né? Que vai falar sobre essa questão da composição. E aí a gente vai ter representantes de várias organizações, né, de vários coletivos que não necessariamente são somente do Poder Executivo. Então a gente tem, por exemplo, representantes das organizações não governamentais, de ONGs, representantes de pais, representantes da União dos Secundaristas, representantes de entidades comunitárias da área urbana, representantes de entidades comunitárias da zona rural, né? E, obviamente, tem outra parte, representante da Secretaria de Educação, da Gerência Regional, da equipe das redes públicas, das universidades, enfim. Então, não necessariamente é somente o grupo, né, do executivo ou ligado diretamente à educação pública do município que compõe, né? Então, a gente já tem representações da sociedade civil, né, por meio desses coletivos. E eu acho o seguinte, essa questão do orçamento, ele é proposto, ele é elaborado pelo governo, certo? Então, quem
tem o poder, digamos assim, de chamar, de convocar para participar dessa proposta é o próprio. Agora, nós, enquanto conselho, e sabendo da necessidade de acompanhar, principalmente porque a educação, né, a todos são necessários, mas a educação, puxando assim um pouquinho para a minha sardinha, eu acho que é mais urgente a presença da sociedade. A saúde também, viu, Pelo Andréa? alcance, né? Oi? A saúde também, viu? São as duas prioritárias. Sim, educação, saúde, na verdade são todos, né? Como eu disse, puxando mais assim pela minha sardinha, agora o conselho, ele pode, eu acho que até deve, pedir informações ao governo e solicitar sua participação na elaboração desse orçamento. Bom, vou passar para a segunda pergunta aqui. Foi a pergunta de Diego. É bem interessante também a pergunta de Diego. Quais estratégias podemos usar para ajudar os conselhos a evitar ações monocráticas do executivo, como no caso recente do PCCR dos professores? Ele está falando no caso do decreto que foi assinado por Isaías, né? A respeito daquele passou por cima das leis que estavam sendo discutidas lá na Câmara dos Vereadores, no Sindicato dos Professores, né? Como é que a gente, como sociedade civil e também as classes, pode de fato ajudar para que isso não aconteça, né? César, eu acho assim, Tá cortando teu áudio. Porque isso é decisão do poder. Eles estão que está me inquietando muito desde o começo da nossa formação agora em março. O Conselho Municipal de Educação, ele vai fazer 20 anos de instituição. Ele foi instituído em 1998. Mas, para vocês terem uma ideia, as pessoas mal conhecem o Conselho Municipal de Educação, sabem da sua existência. Então, ele na verdade, um bebê. Ele está começando, apesar de 20 anos, ele está começando a nascer agora. Ele está começando a participar do que ele precisa participar agora. O ano passado, por exemplo, ou foi o ano retrasado, eu não lembro mais, nós tivemos aí a retirada do nosso abono. E o conselho estava estruturado, estava em vigência e cadê? Não houve nada, entendeu? Nem mesmo a presença dos conselheiros na sessão plenária lá da Câmara, entendeu? Então, assim, ele está muito novinho, ele não tem força ainda, justamente pela falta de atuação. Ele não conquistou um espaço que é seu por direito, através das suas ações. E é isso que nós estamos tentando fazer agora. Esse ano de 2017, o Conselho Municipal da Educação, a gente acabou de realizar a sua terceira reunião ordinária. Veja só, a terceira reunião ordinária. E com essa reunião diretora, foi a segunda reunião ordinária. E já vamos ter uma extraordinária para discussão e aprovação do regimento interno. Nenhum conselho consegue atuar, consegue realizar, efetivar suas atribuições sem o regimento interno. Não tem como, porque o regimento interno é quem vai dizer como é que nós vamos agir. Principalmente no caso do Conselho Municipal de Educação, que não tem uma lei federal que determine como nós devemos atuar. Ela diz quais são nossas atribuições, certo? Mas ela não diz como nós devemos atuar. Ao contrário do FUNEB e do CAI, que tem isso bem claro em suas leis. Joia. Anderson? Antes parece que saiu, tá sem microfone, né? Não, tô aqui. Sério? Tá aí. Aí eu peço. É que eu sou pessoa silenciosa.
Ruth quer fazer sua pergunta? Coisa? Ruth, Olá, eu estou escutando. queres fazer, Eu tô- queres fazer tua pergunta? Tu tinha até deixado uma pergunta lá também. eu estou tentando entrar no clima aí da conversação e entender. Tipo assim, agora, nesse momento, as perguntas estão direcionadas diretamente a conselheiros, ou seja, os conselheiros que estão com a habilitação para responder para a gente, é isso? Na verdade, eles são integrantes dos conselhos, né? Aí, assim, mais do que eles, as pessoas mais competentes para responder, né, nossas questões. Apesar de que estão entrando também agora, né, André e Anderson? É isso que eu ia falar também, César. Questão de Eu formação, acho que essa né? questão da competência ela não está diretamente relacionada a fazer parte do conselho. Porque, por exemplo, Ruth, Eliane, Paulo já estão nessa caminhada dos conselhos há anos, né? Já participam deles enquanto sociedade, sabe falar perfeitamente sobre conselho, entendeu? Uhum. Nós, dos conselhos de educação, e aí não só a André, os 3 conselhos de educação, contam hoje na sua composição e presidência com pessoas que estão começando, estão iniciando nessa questão do conselho. E aí eu vou repetir aquilo que eu já repeti em várias situações. É uma falha grave, muito grave, da rede de ensino, certo? Da nossa rede municipal especificamente, porque nunca se preocupou em promover a formação necessária para que os professores, certo, estivessem e estejam dentro desses conselhos. Na verdade, Então, com relação a conselho, eu acho que Ruth, Eliane, Paulo, são extremamente capazes de responder, inclusive até mais do que eu, entendeu? É caríssimo. A minha pergunta não, que essa não foi uma pergunta no sentido da temática. A minha colocação nesse momento sobre se é uma pergunta direcionada a conselheiro especificamente para a resposta deles, é pelo seguinte: a experiência que eu tenho em vivenciar o conselho ela é diferente de algo que seja legítimo, né? Que em algum lugar tenha o determinante que possa afirmar que o que vocês estão respondendo é a forma resolvida de acontecer. Vê se vocês me entendem, porque, por exemplo, se é que eu vou conseguir chegar no que eu quero perguntar. Na Câmara Municipal existe ela ajuda as comissões. Então, a pessoa da comissão, o vereador, ela tem autoridade. Eu consigo dar autoridade a ela, para ela convocar um secretário, por exemplo, e esse dá resposta sobre qualquer coisa que ele queira perguntar. Inclusive sob pena de desobediência, de desacato à autoridade, caso um exemplo seja convocado por um acabei de esquecer o nome, por um cara lá da comissão, por um vereador da comissão, e que ele não tenha a resposta. Então, ou seja, essa é a minha pergunta. O conselheiro, sendo vocês que estão respondendo as perguntas, tem em algum lugar que diga quais são as legitimidades em que vocês estão acobertados? Para vocês poderem dizer sim, pode interferir, não pode interferir, sim, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a sua competência está limitada nisso, está limitada naquilo. Existe isso para vocês? É mais ou menos o que eu acabei de responder. No caso do Conselho Municipal de Educação,
ele não tem uma legislação federal que determine, que oriente os conselhos municipais de educação, diferente do Fundeb e do CAI. O Fundeb e o CAI tem isso aí que você está dizendo, mas o conselho municipal no site do MEC, o site do MEC, você encontra material de orientação para os conselhos municipais de educação. O que nós temos de mais concreto para nos orientar é a lei municipal. E aí, o que é que ela traz nesse sentido? Apenas nossas atribuições, certo? Consultiva, deliberativa, fiscalizadora, mobilizadora e propositiva. E em cima dessa deliberação, e em cima dessas atribuições, perdão, vem algumas ações, certo? Que não evitaria o decreto do Poder Executivo, esse decreto do reajuste salarial dos professores, certo? Até porque nós estamos falando aqui de conselho, né? Então, sempre que possível, nós precisamos trabalhar em cima de determinado pelo pleno, entendeu? Então, o Conselho Municipal de Educação, ele tomou conhecimento desse projeto junto com os professores, no dia que ele foi encaminhado para ser analisado. O que nós fizemos antes desse projeto chegar à Câmara, tendo em vista algumas histórias até que estavam rolando por aí, e aí vale outro lembrete: o Conselho ele não pode trabalhar em cima de suposições, em cima de boatos, a gente trabalha em cima de fatos. E aí, os fatos para o Conselho são realmente as ações que possam já estar acontecendo, ou documento, né? E o que não foi que nós fizemos? Nós solicitamos à Câmara que todos os projetos relacionados à educação, antes de serem encaminhados à Sala das Comissões, fossem encaminhados ao Conselho para emissão de ciência parecer. Entendeu? E esse projeto chegou na Câmara, se não me engano, 3 ou foi 5 horas da tarde. A Casa dos Conselhos funciona até 2. E mesmo que tivesse chegado lá, Duas coisas. no horário de funcionamento, um dia antes. Não estou ouvindo, Ruth. Ruth, teu áudio está muito baixinho. Deliberativo, né? O conselho não é deliberativo ou não? Deliberativo. Pronto. E sobre o ato administrativo, o Aguinaldo pode colaborar aí. O gestor municipal, o gestor público, municipal, estadual, federal, sim, ele tem esse poder, ele pode utilizar de um decreto, desde que este decreto ele não vá ferir as leis e principalmente a lei máxima, que é a Constituição Federal. Porque aí, né, tem umas outras coisas, mas só que eu não quero entrar especificamente na questão salarial e na questão do conselho. Então, a gente está discutindo só o Conselho de Educação, não são os conselhos em geral? Conselho em geral. Isso. Então não focando especificamente, né, nesse ato que o prefeito Isaías ele decretou, e que tem essas nuances jurídicas, legais, que eu não sou apta a falar, mas falando sobre a deliberação do Conselho. É também uma ferramenta aonde o decreto ele tem que também estar de acordo. Ele também tem que estar de acordo. Então, se um decreto ele vai em desacordo com a deliberação de um conselho, ele vai em desacordo com uma lei de diretrizes básicas, ele vai em desacordo com a Constituição, ele não tem, sei lá, alguma ferramenta que o município deveria ter, e então o Estado tenha, ele também tem que se reportar a essa lei do Estado. Sendo assim, eu penso, né? E aí eu quero justamente focar
nesse pensamento. Ele sendo deliberativo, ele sim pode interferir, inclusive, nesse decreto. Estou equivocada? Porque eu estou entendendo o teu raciocínio e eu concordo com ele até o ponto. O Conselho Municipal de Educação, aliás, os conselhos, não apenas o Conselho Municipal de Educação, ele pode trabalhar dentro das suas atribuições sem o seu regimento interno aprovado e publicado. E aí, eu acho que a pergunta vai mais para a área jurídica, não sei, e afinal, você poderia responder. Se alguém estiver falando, eu não estou ouvindo. Eu estou escutando, estou esperando também. Acho que o Aguinaldo não está... Estou aqui. André, eu gostaria que você repetisse a pergunta. Como é a questão? Poderia repetir, por favor? Você escutou a pergunta do que? Escutei, eu queria que você falasse a sua pergunta. Pronto. A minha pergunta é a seguinte: as funções do conselho, nós podemos trabalhar em cima delas sem que o nosso regimento interno esteja feito e aprovado e publicado? Então, André, eu acredito que não. Eu acredito que teria que estar regulamentado isso aí, né? Porque tudo parte do princípio da legalidade, né? O que não está escrito, a gente não pode, né, inventar nem criar. A gente tem que partir da premissa do que está escrito em lei, né? Seja no regimento interno, seja na lei federal, como você falou aí, na legislação estadual. E como você falou aí, o Conselho da Educação atualmente não tem nada nesse sentido, né? Diferentemente do CAI e do Fundef. Isso. Mas, Então, Andréa... Então, Aguinaldo, a gente pode fazer uma analogia feito um menino nascido. Uma criança que não tem registro, ela não é um ser brasileiro, ele não tem nacionalidade, ele não existe. Mas, ô André e Aguinaldo, no caso, e onde fica a Constituinte? Porque eu acredito que deve ter uma lei na Constituinte falando de como deve agir e funcionar os conselhos municipais federais, assim que eu quero dizer, deve ter uma lei acima da lei municipal, eu acredito que tenha, né? 1988, Constituição Federal, no seu artigo, mas... Então, eu desconheço que existe alguma lei que trate de forma genérica sobre todos os conselhos, né? Não sei se existe essa lei. Não tem porque eu já procurei, não tem. Joia. Cadê o PT? Se não tem, realmente a gente só pode trabalhar com o que existe no papel, né? Joia. E de forma bem clara e definida, entendeu, César? Uhum. Cadê o PT? Então, Paulo está na reunião do PSOL, mas ele deixou uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente. Eu vou pegar aqui. Não, mas não é questão da pergunta, é questão dele poder dizer onde é que a gente encontrava. Não, tranquilo, Paulo era importantíssimo, né? Ô, Agnaldo, você confirma, eu gostaria de falar agora, não é dos meus estudos com relação ao conselho. Na Constituição Federal, não lembro o artigo, ele trata sobre a obrigação dos municípios e estados proporcionarem espaços, eu não sei se a palavra seria essa, para que a sociedade participe das decisões governamentais. Eu estou falando pelo que eu entendi, eu não estou repetindo o texto. Mas é certo? isso mesmo. E a lei orgânica do município é que vai regulamentar essa história. Entendeu? Perfeito, André, perfeito. Espera aí, Andréia, César Oi. e Aguinaldo. Veja mesmo. Existe um motivo para que todos os municípios sejam obrigados. É uma obrigação. Existe um Isso, da Constituição. De que os municípios, obrigatoriamente, não é favor, não é organização, não é planejamento, Isso. é obrigação
de que o município ele tem conselhos formados. Inclusive, esta formação ela está vinculada a recebimentos de recursos advindos dos governos estaduais e federais destinados ao município. Determinados recursos só chegam aos municípios se seus municípios estiverem com os seus conselhos devidamente regulamentados e em funcionamento. Perfeitamente. Então, se não, então, partindo dessa premissa, logicamente, isso está instituído em alguma normativa legal. E como todas as normativas legais, elas estão vinculadas à Constituição, o primeiro passo tem que ser encontrar ela na Constituição e sair rastreando ela onde é que ela está nas outras demais. Eu não estudei direito, eu não tenho bacharel em direito. Perfeito, Ruth. Entendi o que você falou. É por aí. Mas olha só, eu gostaria de saber, André, em que ano foi editada essa lei municipal do Conselho da Educação, que você se referiu aí na sua fala. Você sabe o ano que foi editada? Ah, foi o ano passado. Ah, perfeito. Então nós temos uma lei bem recente disciplinando o Conselho Municipal da Educação aqui em Garanhuns, não é isso? 1º de novembro de 2016. Ah, perfeito, André. Eu realmente desconheci essa lei é muito importante para que a gente possa avançar, principalmente no tocante ao regimento interno, né? Que tem que se pautar por ela, né? E é nisso que nós estamos debruçados agora, entendeu, Agnaldo? Marcamos uma reunião extraordinária para a próxima semana, justamente para discussão e aprovação desse regimento, para, a partir daí, instalar as comissões e as câmaras, e assim dinamizar o trabalho do Conselho, entendeu? Todas as questões relacionadas à educação municipal. E quando falamos em educação municipal, não falamos apenas da educação pública municipal. Estamos falando da educação municipal como um todo. E aí eu quero fazer um esclarecimento também pelo seguinte, eu percebo, principalmente por conta dessa questão do diagnóstico, uma má interpretação das pessoas, e eu acredito principalmente dos professores, com relação ao que é um conselho municipal. O conselho municipal ele não é uma extensão de sindicato. O conselho municipal ele existe para defender, para discutir as políticas públicas de determinado setor. Gente, Anderson está escrevendo situações aqui de legitimidade. Vocês estão vendo? Estamos acompanhando. Gente, deixa eu só falar um pouquinho, porque depois eu vou botar esse hangout na internet. Nós estamos falando a respeito da importância dos conselhos municipais como formação política cidadã, mas a gente está voltado mais para o Conselho Municipal da Educação, porque infelizmente os outros conselheiros não entraram no hangout, aí o foco está se estendendo mais na educação. Mas dá para a gente seguir as perguntas aqui e as respostas, tranquilo. Artigo 205. Isso, a educação do Estado da família será objetivada por pessoa. É um artigo 205 que fala da necessidade da participação da sociedade. E a lei orgânica do município deixa claro que a participação será dada através dos conselhos, entendeu? Eu não me lembro qual é o artigo, mas está lá também, tá bem. Eu quero saber aonde é que regulamenta os conselhos. É isso que eu disse, é isso que eu falei. Não cai em ter uma lei federal que determina exatamente como ele tem que andar, o que ele pode e o que ele não pode fazer, está mais tranquilo nesse sentido. O Conselho Municipal de Educação, ele não tem isso. Se você entrar no site, qualquer pessoa que entrar no site do MEC, vai encontrar orientações a partir de conselhos formados pelo Brasil. Não existe uma legislação que diga como o conselho deve andar, o que o conselho deve fazer. O que vai fazer isso em cada município é a lei municipal e o regimento interno deste conselho. Caríssima. Inclusive, isso daí eu sei, posso afirmar com certeza. O Conselho Municipal de qualquer
temática, saúde, educação, idosos, quantos mais, os 11 ou tantos mais quantos venham a existir no município, eles passam pela aprovação em lei da Câmara. Se não existe uma lei na Câmara que diga que o Conselho Municipal é justo, e que o Conselho Municipal terá tantos X integrantes, e que o Conselho Municipal terá um fundo de etc, etc. Enfim, se não disser isso, uma lei municipal, o Conselho não existe. O Conselho só existe através de lei. Uma lei aprovada em Câmara, em plenária. Após essa aprovação... Então, assim, se esse conselho ele não estiver com legitimidade por lei municipal, ele nem sequer existe. Quanto mais ter qualquer influência, e muito menos, e logicamente muito menos, qualquer influência sobre um ato administrativo, o tal decreto do Isaías Regis. Ok, certo. Tem essa lei, você sabe o número da lei, a lei que na Câmara Municipal de Garanhuns, institui o Conselho Municipal de Educação de Garanhuns? 4.322. Então, pronto, então ele existe. Esta lei, ela já diz, então, quais são as vamos dizer assim, poderes. Atribuições. Eu digo poderes, né? Poderes. Porque se ele tiver atribuição só de se reunir e ficar lá dizendo como é que a política pública municipal está sendo entoada pelo partido no momento gestante, então ele passa a ser só uma ferramenta política partidária. Eu quero saber dos poderes. Andréa? Oi? Eu posso participar? Deve. Uma porcaria, como sempre. Aí eu estou pegando assim elementos só das falas de vocês. Eu queria entender só uma questão, né? Eu entendo aí a preocupação de Ruth em relação à questão legislativa, e eu acho que tem, e como a André já mostrou aí muito bem. Eu queria só assim que vocês me tirassem uma dúvida, e compreendo também, André, quando você diz assim que o conselho ele não pode ter um caráter de sindicato, para que quando tiver qualquer pendenga, os professores se reúnam e vão para lá brigar, como se fosse um simples sindicato. Eu entendo que a participação no conselho tem que ser perene, tem que ser constante, para que a gente consiga avançar nas políticas públicas. Mas eu te pergunto por uma curiosidade pessoal, se essa lei que trata do PCCR, dos professores, tivesse passado pelo Conselho, teria alguma forma disso não ter avançado para a Câmara de Vereadores ou, de repente, não chegar ao estágio que nós chegamos? Diego, mas antes de eu te responder, deixa eu falar para a Ruth, que Ruth fez uma pergunta. Você? Pode ser. Nós temos no artigo 4º, o inciso 3º, que diz o seguinte: emitir parecer sobre assuntos da área educacional por iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado por instituições oficiais, certo? Zelar pelo cumprimento, no inciso 5, zelar pelo cumprimento da legislação educacional, analisando e emitindo parecer sobre questões relativas à sua aplicação, certo? Então, veja, nós temos o que fazer? Temos. Mas essas ações, elas precisam acontecer a partir do momento que nós estivermos com o Conselho podendo atuar do jeito que ele precisa atuar, através do seu regimento interno. Pelo menos esse é o entendimento que nós, conselheiros, temos. Certo? Respondido? Ou seja, não está funcionando, né? Ainda não. Nós estamos funcionando no sentido de arrumar a casa, digamos assim. Então, a resposta é o Conselho Municipal de Idoso, dentro dos espaços que a Constituição
federal, ela diz que a sociedade pode participar, né? Criou-se essa ferramenta, a sociedade não está participando, a não ser quando seus interesses diretos são feridos diretamente, porque se for feridos indiretamente, maquiado, se a mídia fizer uma boa explanação convencedora de que aquilo não está indo para o prejuízo do bolso, então não vai haver movimentação nenhuma. E daí essa própria sociedade que não está aproveitando desse espaço que a Constituição ela nos dá para termos os devidos poderes da democracia, de termos o poder de dizer decreto não, ou de fazer com que um gestor tenha o receio de fazer um decreto onde não vai ser aceito por pessoas que estão organizadas, pessoas que estão entendedoras do seu direito, pessoas que estão discutindo o assunto de forma a ser coletiva e não individual. Então, logicamente, isso aí não vai ter poder, porque um indivíduo para um poder, do jeito como nós vivemos no nosso município, articulado, comandado, ditatorial, comprado, vendido, que força tem o povo? Nenhuma. Eu acredito numa mudança com relação a tudo isso que você acabou de falar, e a gente está lutando para ver se consegue isso, sabe, Ruth? A gente precisa acreditar. Mas, assim, voltando para a pergunta de Diego, se o conselho estivesse bem, estivesse tudo correto, o seu regimento prontinho, tudo certinho, bonitinho, pronto para atuar, o que nós iríamos fazer? O projeto chegando com antecedência, ou seja pelo Poder Executivo, seja pelos professores, se os professores tivessem alguma certeza, ou até mesmo na suposição, eu acho, não sei, eles acionando o Conselho Municipal, nós iríamos baixar uma comissão, certo? Ou até dentro da Câmara já instalada, dependendo da Câmara que foi instalada, estudar, certo? E dar um parecer sobre essa questão, não sobre o decreto, mas sobre a questão da transformação de oral em oral, como ela poderia acontecer, se poderia acontecer, entendeu? Quer participar também. E agora, a força que esse parecer do Conselho teria, eu já não sei dizer. Eu não sei, porque o que eu vejo quando vários pareceres dos conselhos do Conselho Nacional de Educação a lei, né? acaba transformando-se em lei pelo presidente. Ou vem uma lei levando em consideração o parecer do Conselho, melhor dizendo, vem uma lei levando em consideração o parecer do Conselho, certo? Porque o Conselho, ele pode, mas ele é consultivo também, entendeu? Pronto, Respondi? Andréa, Oi. eu gostaria de fazer uma pergunta só para... Respondeu muito bem. Diga. Alguém vai perguntar alguma coisa agora? Não, eu vou perguntar uma dúvida que eu tenho, só porque eu sou leigo nessa área da educação, e só porque eu posso entender. Como é que eu escrevo texto, quando você escrever texto? Você falou, André, que essa questão da educação, ela abrange, do Conselho da Educação, abrangeria tanto a educação pública como a educação privada. E eu gostaria de entender de que forma a ausência de participação das instituições privadas nas políticas do Conselho poderiam afetá-las. Eu não consigo compreender isso, justamente talvez por ser leigo. Eu queria entender como a ausência de participação poderia afetar uma instituição privada que não participa de nada, porque na minha cabeça eu só consigo enxergar a participação, o direcionamento do conselho para a questão pública e não privada. Aí eu queria que você explicasse isso aí melhor para eu poder entender.
Ô, Agnaldo, pelo que eu ando estudando, pelo que eu ando lendo, eu vejo até a própria lei do Conselho Municipal de Educação, com relação às instituições privadas, é mais para verificar se o seu funcionamento está dentro está de acordo, entendeu? Se ela cumpre todos os requisitos para o seu funcionamento, por exemplo, tá entendendo? Certo. Até o momento, eu vejo a atuação do Conselho Municipal com relação às redes privadas nesse sentido, a rede privada nesse sentido. Perfeito, também entendi. A gente tem, deixa eu só adicionar uma coisa, a gente tem no Conselho representação também das escolas privadas, são os representantes das escolas privadas, e há diversas leis, inclusive a própria LDB e outras leis que afetam diretamente também as escolas privadas, né, que normatizam também uma série de práticas das escolas privadas. Da mesma forma também legislações municipais que podem também implicar na prática das escolas privadas aqui no município. Então, aí estaria a relação também com o município, das privadas. Perfeito, obrigado. Pode ir a minha pergunta? Ruth, deixa a Eduarda perguntar agora, ela não participou, ela quer fazer uma pergunta. Tá bom. Eu tô vendo assim, acredito que a maioria é da educação aqui, né? Eu acho que eu sou a única representante da saúde, mas quanto à questão da legitimidade dos conselhos, pelo menos com relação à saúde, desde 90 a 8.142, né, a Lei Orgânica da Saúde, ela delibera sobre o controle social através da participação popular, né? Aí fala da questão da participação da população na tomada de decisões e por aí vai. Eu não sei se aqui alguém tem conhecimento sobre o funcionamento do Conselho de Saúde aqui em Garanhuns, né? Porque, pelo que eu soube, ele não funciona lá na Casa dos Conselhos, não tem participação lá. É algo separado, né? Eu não sei se alguém aqui conhece algum representante do Conselho, assim, sabe alguma coisa a respeito, a questão da lei municipal, alguma coisa do tipo. Eu, Eduarda, não sei te responder. Não sei se Ruth consegue. Consegue, Ruth? Bom, minha experiência de Conselho da Saúde. 2013, a presidente era Ivânia. Na época, ela demonstrava, ela aparentava não, ela demonstrava completa subserviência ao governo municipal. Naquela ocasião, gestando também para aquele conselho na ocasião, demandas, e não só não obtive respostas, como também obtive o desafeto. Da própria presidenta. Isso foi levado à promotoria pública, porque esse é o caminho. O Conselho Municipal, ele não só ele tem poderes, mas ele está subordinado também a poder, né? E, portanto, eu levei a demanda para a promotoria, que até hoje, bom, esse é outro caso, mas especificamente vamos falar do Conselho. Então, desde 2013, eu não participo do Conselho Municipal de Saúde como pessoa usuária do SUS, como pessoa cidadã, e que que tenho todo o direito, porque aquele conselho não representa. Aquele conselho está viciado em maus conselheiros, em uma presidência que já foi denunciado várias vezes, que não está de acordo com o regimento do próprio Conselho Municipal da Saúde, e sim, ele, diferente dos demais, ele não funciona na Casa dos Conselhos, ele está sempre atrelado às suas reuniões lá onde era a antiga casa do Conselho de Saúde. Certo. Perdão. Assim, eu queria, foi bom você tocar nesse assunto, porque assim,
passei 2 meses, estou terminando, né, meu rodízio. Eu faço residência, sou profissional de saúde, estou terminando o rodízio lá na 5ª Regional de Saúde e a gente estava lendo os PPAs, né, que são os planos plurianuais de saúde. Eles têm validade por 4 anos. E eu estava vendo na questão do que eles têm que fazer a RAG, que é o relatório anual de gestão. E aí na RAG ele tem que ser assinado, né, pelo conselho. E a lei da gente, né, a Lei Orgânica da Saúde, ela diz que o município ele tem que investir no mínimo 15% da sua verba, né, verba municipal para a saúde. E lá, pasmem, disse que no último ano de 2016, mas foi 2015, aliás, foi gasto apenas 15,75% da verba municipal. Para não dizer que não gastou o mínimo, gastou um pouco mais do que o mínimo, né? E assim, lá tem a assinatura do conselho, autorizando todas as ações e metas. E assim, eu fiquei curiosa para saber que conselho é esse que assina, né? Que admite que só gaste o mínimo do mínimo. E quem são esses conselheiros, né? São pessoas que realmente estão na ponta, estão na assistência e realmente conhecem a realidade de saúde, né? Da região. Eu não digo só de Garanhuns, né? Pelo menos, no mínimo, garante que cada município tem que ter o seu. Se realmente, quem são essas pessoas, né? São pessoas, como o Ruth falou, que geralmente são pessoas totalmente subordinadas, têm voto, mas são subordinadas. E quem são essas pessoas, né? Quem são as pessoas que assinam isso e se realmente conhecem, né? A realidade, que eu acredito que não. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, esclarecer alguma coisa? Não. Eu vou puxar alguma pergunta que ficou pendente lá do grupo, que talvez vocês que estão dentro do conselho possam responder com mais clareza. E até a Ruth também, com conhecimento dela, que é bem interessante também, que é se existe plano de ação do conselho e plano de comunicação do conselho, se já existe. A pergunta é direcionada a todos os conselhos e também vocês podem responder como conselho de educação, né? É para ter, César. Se os demais conselhos têm, eu não sei. Mas assim que o regimento for aprovado, o nosso próximo passo vai ser esse. Elaborar o plano de ação para esse ano e o plano de comunicação. Principalmente para ver se consegue mobilizar a sociedade para participar do conselho. Porque o que eu percebo é que o fortalecimento dos conselhos de políticas públicas está justamente na mobilização que você vai fazer da sociedade, entendeu? Enquanto a sociedade não se conscientizar da importância de participar desses conselhos, eles ficarão fragilizados, eles não serão respeitados, principalmente pelos nossos governantes, entendeu? Entendi. 6, 7, 12, 14 conselheiros apenas, não assusta, digamos assim, não amedronta. Eu acho que o que faz o conselheiro ser fortalecido, ficar forte, é a participação da sociedade. E aí o Conselho Municipal de Educação, ele tá pensando em estratégias para chegando nesse sentido. Joia. Dentro desse contexto aí vem essa segunda pergunta aí, que é: qual ação o Conselho faz ou está fazendo para a participação presencial de pessoas, além dos conselheiros presentes nas reuniões mensais dos conselhos? Podemos citar a primeira, que já vai acontecer no mês de junho, na nossa reunião ordinária. Será a nossa primeira reunião itinerante. E, pelo que eu pude coletar das atas das reuniões anteriores, de outros anos, de outra gestão, será a primeira reunião itinerante do Conselho Municipal de Educação, entendeu? E a razão para essa reunião é justamente essa: chegar mais perto da sociedade, chegar mais perto do povo, fazer com que as pessoas conheçam o poder, a força de um Conselho Municipal, e no nosso caso, o Conselho Municipal de Educação. Joia. Gente, nosso tempo foi estipulado para 30
a 45 minutos de reunião e desse hangout, né? A gente já chegou a 45 minutos. Aí eu pergunto se vocês querem continuar, se ainda tem alguma pergunta a fazer, alguma também questão a gente que acha pertinente a falar aqui nesse hangout para a gente ou encerrar ou continuar mais uns 10 minutos, vocês é que dizem aí. Tem mais alguma pergunta, César? Ou Tem, todos foram respondidos? tem. Diego, Ruth. Ainda tem algumas perguntas. Posso fazer? Se eu puder responder. Pois vamos lá. Essa pergunta eu acredito que foi de Ruth. Eu perdi tudo, viu? Eu caí, tô voltando agora. Se machucou, Ruth? Você se machucou? Olha, vou lá fazer a pergunta que eu acredito que seja da minha amiga Ruth. Caso não seja cumprido o papel do Conselho conforme seu regimento, a sua legislação, a quem deve ser encaminhado? A quem deve ser denunciado? Desculpa, essa pergunta foi de Eliane. Ô, César, repete, por favor, que eu não ouvi direito. Caso não seja cumprido o papel do Conselho conforme seu regimento e sua legislação, a quem deve ser encaminhado e a quem deve ser denunciado? Antes de você responder, André, posso falar um negócio? Fala, Ruth. É sobre a mocinha que falou aí que a gente não pôde conversar. Como era mesmo o nome dela? Juliana? Essa moça que falou sobre a saúde. Sou eu, Maria Eduarda. César. Maria o quê? Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Depois posso tomar contato com você? Pode sim. Muito me interessa essa temática. Pode sim, fica à vontade. Pelo menos alguém, Obrigada, né? desculpa. Tá, então obrigada. Até breve. Pode continuar, Andréia. Ô, César, eu acredito que seja o Ministério Público. Eu acho que é Aguinaldo ou Charlton. Oi, Charlton. Pode responder melhor isso. Sim, André, eu acredito que seja o Ministério Público. Na realidade, são um conjunto de instituições que deveriam agir, né? O Ministério Público é uma delas. E não age. A OAB também seria interessada se tivesse a sua comissão, suas comissões formadas, mas a gente sabe como funciona. Respondido, César? Respondido. A minha pergunta é, agora que Tom está aqui E dentro... a minha pergunta? Voltando à questão do regimento interno do Conselho, Tom, porque eu acredito que o que é que está acontecendo, de acordo com a minha pouca experiência lá dentro, é que alguns conselhos não estão funcionando de fato porque ainda não tem um regimento interno e talvez não é legitimada as ações por causa disso. Aí eu pergunto, e onde fica uma lei superior a essas leis municipais, se de fato a gente pode agir de acordo com a lei, que eu acredito seja federal, que está na Constituição a respeito dos conselhos municipais, né? Deu para entender? É justamente por isso. Entendi. É porque a previsão da criação dos conselhos ela é constitucional, né? Então, a partir do momento que o que está na Constituição não está sendo respeitado, o cargo é aos órgãos fiscalizadores. E o Ministério Público é um deles e a OAB é outro. Joia. O judiciário não usa um símbolo, entendeu? O Ministério Público, inclusive, poderia ir no judiciário, poderia começar assim, porque é uma interferência, né, do poder em outro, o Ministério Público no executivo que não está dando funcionamento aos conselhos. Mas aí teria aquela questão, né, de ajuda de conduta, para dar um prazo, aquelas coisas que a gente sabe que os amigos, né, as instituições em si são amigas, né? E elas sabem, mas é uma questão constitucional. Por isso que eu disse, o Ministério Público OAB, muito interessado deveria ser, não é? Mas deveria ser. Porque tem obrigação, tem previsão, certo? No próprio Estatuto da OAB para isso. Infelizmente, parece que não é tão importante, não. Entendeu? Essa questão não é muito importante para ele, não. Eu acredito. Oi. Acho que Ruth. Oi, César. Veja, eu acredito que
questão da importância, ela não se dá só institucionalmente, não. Não é O microfone de Ruth não está funcionando. Foi, acho que aconteceu alguma coisa. Ruth? Acho que caiu a conexão de Ruth. Quem saiu? Agnaldo e Charlton, agora eu tenho uma pergunta para vocês, a partir até do questionamento de Diego e Ruth. Na nossa lei do Conselho, nós temos aqui o inciso 3 e o inciso 5, que eu já li. Vocês querem que eu repita? É preciso? Oi? Alô? Oi? Que ela repita. Andréa? Oi? Meu pessoal. Eu não ouvi vocês. Eu não sei repetir, porque o chat não pegou essa parte, né? Assim, mas certo. jogar aqui na tela, certo? Se jogar na tela não precisa repetir, porque eu estava lendo, aí sumiu da tela. Não tá na tela não, eu falei. Ó, o artigo 4º. Na minha tela agora. Tá na tela que Anderson mandou. Isso. O artigo 4 compete ao CEMEG elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno. Não é esse? Não, só o terceiro. Ah, sim. Emitir parecer sobre assuntos da área educacional por iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado por instituições oficiais. Esse é o terceiro. Certo. Aí vai para o inciso 5. Zelar pelo cumprimento da legislação educacional, analisando sobre questões relativas à sua aplicação. Ok, aí você vem lá no artigo 4º, compete ao Conselho Municipal de Educação de Garanhuns. No nosso regimento, nós estamos elaborando e ainda vai ser colocado para discussão e aprovação na próxima reunião, quinta-feira, nós colocamos que em casos excepcionais, o presidente está livre para tomar algumas decisões, certo? Aí a minha pergunta é a seguinte: a presidente do Conselho hoje, do Conselho Municipal de Educação, é uma professora da rede municipal. Se de repente o nosso estatuto, o nosso regimento estivesse já todo prontinho, bonitinho, eu tomasse a decisão de dar um parecer sozinha, certo? Devido à urgência da situação, sem o conselho, a presidente fazendo isso a partir do que está posto no regimento. Eu poderia ser acusada de estar usando o conselho a meu favor? Já que eu sou uma das prejudicadas por esse decreto? Começar aqui não. Não, vou falar. Você não só poderia como será, com certeza, né? Pronto, era isso que eu queria saber. Entre o ser acusado e essa acusação ser bem fundada, tem uma diferença, né? Se não existe impedimento de você seja conselheira e seja presidente do conselho e seja professor ao mesmo tempo, então nada disso, não é porque o parecer, o decreto ou qualquer ato que vem do executivo desfavorece e você dá um parecer contrário, que eu vou poder imputar vamos dizer assim, uma malícia no seu parecer. Até porque você está lá para defender a sua classe. Né? O conselho está para defender os interesses da educação. E dentre esses interesses estão os dos professores. Né? Se a lei não impede que você, sendo professor municipal, seja presidente e participe do conselho, então não há de se falar
em você usar o vale C em seu benefício. A menos que que seja uma conduta bem desvirtuada da sua parte, né? Extrapolando as suas atribuições. Mas nesse caso que você falou Certo. que leram aí, eu acredito que não. Certo. Isso, André. Eu concordo com o Charles. Agora me diga uma coisa, vocês, eu você é presidente do Conselho de Educação Não estou entendendo nada. Você atualmente é presidente do Conselho. Aguinaldo, a televisão acho que está dando retorno aí. Alô? Oi? André, tá ouvindo? Acho que o Ruth caiu. Agora sim. Anderson está sem microfone. André, você é presidente do que conselho atualmente? Conselho Municipal da Educação. Ah, você é a presidente, né? Isso. Ah, perfeito, tá bom. Gente, tem mais alguma coisa para a gente conversar, perguntar? Diego? Não, eu acho que é isso. Eu tô achando até assim que hoje, pela falta mesmo, acho que foi contemplado positivamente assim, as questões sobre a educação. Eu estou satisfeito, né? André respondeu a contento as questões sobre a educação, mas ficou faltando mesmo, né? O presidente do CAI e o presidente do Conselho dos Idosos. Ficou Para faltando. poder a gente completar mesmo essa. Ana Paula, eu convidei. Eu gosto que ele se apresentar mais como presidente devido ao impasse, digamos assim, com relação à lei. Entendeu? Uhum. O CAI está complicado. Eu sei que não está aqui. Mas de qualquer forma ele poderia depois aparecer para dar uma ajuda para a gente a compreender melhor a situação e tudo, né? E seu Joaquim também, seria muito importante que ele aparecesse, bem como Paulo. Então, a proposta é que a gente não vai conseguir, de fato, reunir todas as pessoas em uma só hangout, em uma só noite, mas eu acho que foi bem produtivo hoje. Muito embora, no meu caso, a chuva atrapalhe um pouco porque minha conectividade fica ruim, aí às vezes cai, mas eu acho que tem sido proveitoso para a gente, essas reuniões têm sido proveitosas, porque tem sido, cada sábado que passa tem sido mais esclarecedor. Então eu quero agradecer muito aí a participação de todos que estiveram, porque eu particularmente saí satisfeito com as respostas que foram dadas por André e por Anderson. Eu também estou achando, como você, nossas reuniões do sábado, apesar das interferências da internet, elas são bem proveitosas e esclarecedoras, ajudam bastante. André, eu só queria tirar mais uma dúvida, porque, pelo que eu estou entendendo, o Otto, ele é presidente do CAI, não é isso? Isso. E ele foi questionado no grupo a questão da participação dele hoje nessa reunião, e eu vi, salvo engano, quando ele disse que não poderia se manifestar sobre o que estava acontecendo por vedação legal. E aí eu queria sem entender que vedação seria essa, e ele se reporta, e queria que você me explicasse, se é que você entendeu o que ele quis dizer com isso. A gente está todos por dentro, né, André? A respeito dessa situação, né? Pois é. É que eu falo. Ele não está com um problema, né? Ele tem dois grandes problemas. O primeiro problema é o seguinte: a lei do CAI, ela veio toda errada, toda contrária à lei federal. Então, nós fizemos uma revisão e uma nova lei na verdade, foi proposta. Foi encaminhada para a Câmara dos Vereadores, mas até agora ela não foi aprovada. Esse é um dos problemas. O outro problema é
está na questão da formação mesmo do conselho. Nós temos uma portaria com novos conselheiros, uma portaria assinada este ano, mas também temos um conselho antigo no espelho da FNDE, entendeu? Que na verdade, por lei, é esse que vigora, né? Quem de fato é o presidente? É o presidente da portaria atual ou é o presidente que está no espelho do FNDE? Na verdade, por lei é o que está lá no espelho, né? Oi? Na verdade, é o que está lá no espelho, né? Perante a lei, né? Eu não sei, eu tenho essa dúvida. Mas a lei diz que aquele pessoal que está lá no espelho vigora até o final de 2017, a novembro de 2017, enquanto não provar que a renúncia deles foi de fato feita, né? Que é aquela carta de renúncia que não apareceu, que ninguém realmente apresentou, né? Ao órgão competente para que tivesse feito essa modificação do espelho do CAI, né? Aí por esse motivo que foi que o Washington não quer se reportar como presidente do Conselho da Alimentação Escolar, né? E pelo que deu para entender na última reunião do Conselho Municipal da Educação, esses conselhos que mexem com recursos financeiros levados do CAI e do CITEB, não é tão simples assim você sair do conselho. Eu não quero ser mais conselheiro, vou entregar uma carta de renúncia e o problema está resolvido. Não é assim. Você, tudo bem, você pode sair, mas o governo, o executivo, aí eu não sei se apenas a Secretaria de Educação ou outra secretaria entra no meio, não sei dizer, mas o Poder Executivo ele tem que explicar direitinho por que é que esse conselheiro saiu, entendeu? Pelo menos ficou claro para a gente na última reunião do CEMEC. Para mim, para a gente não, para mim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Apareceu alguém do Balém? Não. Foi, só dizer. Como é, Tom? Eu vim entrar em contato com o pessoal do ar, com o presidente. Assim. Oi? Tom, hoje a conectividade está meio complicada, viu? Eu acho que foi as chuvas que... Sem chuva já é ruim, imagina com chuva. Tá ruim. Eu acho que hoje a gente atendeu a necessidade do Hangout, né? Embora que a gente focou muito no da educação, por só ter representação da educação, mas foi bem positivo. Eu não sei se vocês ainda querem continuar as perguntas, mas acho que... Porque assim, o tempo já foi extrapolado, né? E fica até difícil dos internautas acompanhar esse tempo na internet. Aí a gente tinha estipulado 30 minutos já para que a gente, quando disponibilizar na internet, não fique tão cansativo. Eu acho até, César, que se for o caso, tem que fazer uma ediçãozinha depois, se juntar com a Andréa, se juntar com as pessoas, no caso André, Anderson, e ver se a gente pode editar para ver quais são os pontos mais interessantes para a gente fazer como um resumo e disponibilizar no grupo, né? Joia, boa, tranquilo. Eu vou de antemão disponibilizar logo esse completo no YouTube para ficar uma coisa bem atual e amanhã e hoje, até hoje, as pessoas que quiserem dar uma olhada já tá lá, né? E a gente pode também depois dar uma editada para dar um resumo no geral, né? Ótimo, eu acho uma boa. Bom, gente, eu queria agradecer aí a todo mundo, foi mais uma vez enriquecedor, foi do caramba, né? E tentar que cada um da gente, a gente mobilize a puxar alguém para nos próximos hangouts participar. E cobrar um pouco das pessoas que mais comprometidas, que estão mais atuantes e a gente conhece, e a cumprir, né, com
com a participação dessa ferramenta que é bem cômoda, né? Só basta ligar, meter o dedo no celular. Aí algumas pessoas se comprometeram em participar, que seria importante, mas não deu devido a algum problema, alguma questão. Mas assim, a gente dá uma cobradazinha naquela forma amigável, né? Por mim, eu já... César, eu gostaria de agradecer o espaço. Menção aos conselhos especiais. E quanto mais a gente faz, quanto mais discussões, mais eu percebo a fragilidade, principalmente do Conselho Municipal de Educação, que não tem fundo. Ele é um conselho de uma dimensão impressionante, de uma importância fantástica. Mas, por enquanto, ele ainda não está desse jeito, entendeu? E aí eu enquanto o André, que é o mesmo, né? Esse foi, independente do presidente institucional. Então, esse objetivo muito claro é de deixar o Conselho Municipal de Educação mais consolidado do que ele está, mais consolidado, com os dois pezinhos realmente firmes, que as pessoas que conheçam, mas que também respeitem, para poder suas decisões terem força, entendeu? Joia. Nós precisamos saber a decisão, qual é a força legal que tem, eu não sei até hoje qual é a força legal que tem o parecer do Conselho, eu não sei qual é, de uma indicação, uma instrução do Conselho. Tá ruim tua conexão, André. Alô, pessoal. Cortou um pouquinho, mas deu para entender. Eu acredito que o fortalecimento do que tu tá falando é quando a sociedade também pressionar em conjunto, entendeu? Eu acredito que o conselho pode dar um parecer, mas ele não tem tanta força porque está sem o apoio legal da sociedade. Eu acredito que o problema que a gente também tem que tentar, e é uma luta contínua, é mobilizar a quem nos cerca a fazer alguma coisa em termos de participação, né? Seja ela no hangout ou nos conselhos, ou numa pressão mesmo momentânea lá na Câmara dos Vereadores, na porta da Prefeitura, se for de último caso, né? Acredito que o que fortalecerá mesmo esses pareceres, essas deliberações de conselho e o fortalecimento do poder que o conselho tem mesmo é quando a sociedade realmente participar nessas decisões, nos debates e principalmente nas pressões mesmo que tem que ser feita ao Ministério Público e os demais órgãos competentes, né? Então, assim, resumindo, a gente vê que a falta da participação da sociedade ainda é o ponto-chave da construção dessa nova consciência democrática, né? Pode falar, Diego. Vamos construindo devagar, né? Eu acho que a participação dos conselhos, a mobilização, seja na Câmara de Vereadores, e eu acho que já inseta uma mudança social, que é aquela que a gente já debateu no ano passado, que é da participação. Na participação a gente tem, eu acho que é como a turma diz, a quadra é a alvissareira, né? Está vivenciando um momento de mudança no Brasil, que a gente pode pegar esse bonde e aproveitar em prol da participação social. E eu estava reunido com membros fundadores do Ágora também, que é Pedro e Giba, agora há pouco, e eles falaram da necessidade de a gente fazer até uma abertura maior ainda do Ágora, né? A gente fazer palestras mesmo no 15, como eles estão propondo que a gente faça uma palestra no 15. Não uma palestra, mas uma mesa redonda com a participação dos alunos, escutar os alunos. Quando começar ali no 15, começar em algumas outras escolas, dar um teor menos tecnicista à participação, né? Fazer com que esses jovens eles possam vir para cá conscientizados para que no futuro próximo eles estejam dentro dos conselhos, na Câmara de Vereadores e ocupando seus espaços de direito. Eu acho volta. Essa questão que o Diego falou aí é muito interessante. Acho que é um ponto fundamental a gente
botar em prática, Diego, mas que a gente tem que prestar atenção numa questão que nossa amiga Selma levantou, que se a gente, assim, por exemplo, aproveitando o momento que eu achei pertinente, é que o 15 ele é um colégio elitizado, e a elite é menos descompromissada, tem menos compromisso de atuar nessas questões sociais. Eu sei que o jovem ele pode até se comprometer e tal, mas se a gente conseguir fazer essas mesas redondas na periferia e em colégios mais periféricos mesmo, eu acredito que a gente vai poder ter uma força de mobilização maior, porque é na ponta lá que eles mais sentem os problemas da educação, porque na verdade o 15 não vai sentir na pele esse problema que a educação tá tendo tanto, né? Pelo menos eu acredito como uma pessoa mais da sociedade e fora da realidade que vocês aqui tanto vivenciam, né? Mas eu acredito que o menino que está no colégio estadual municipal, ele possa mais ser transformado mesmo, porque ele vivencia mesmo o problema real do negócio que está sendo de fato ocorrendo, né? A falta do professor. A gente está tratando Pode a falar. gente tem que contemplar todas essas camadas, né? A gente não pode contemplar somente, vamos dizer, o CAIC, que é a realidade das escolas que talvez sejam uma das mais carentes de Garanhuns, não só a realidade do CAIC, mas a gente tem que alcançar também uma forma de abertura, inclusive esses espaços, como o 15, porque eles podem ajudar também a gente. Não, então, com nesse certeza. sentido que o pessoal falou, né? Com certeza que o problema ele é geral, né? Ele atinge todas as classes sociais, né? Todos os níveis sociais, mas que assim, o que eu quero assim, só salientar na questão que Paulo e Selma, eu acredito, porque Ruth saiu também e eles defendem muito nessa questão da ponta, é que são pessoas que podem ter mais uma consciência de engajamento, de participação mesmo, dando o exemplo do povo ruralista, né? Eles são mais politicamente engajados porque vivenciaram a situação da seca, da fome, do sertão, daquela coisa toda, né? Que é só assim, não que a gente deixe de falar pro povo mais urbano e de uma classe social mais elevada, mas que quando o Selma falou naquele dia que o projeto estava muito elitizado e tal, fiquei meio preocupado na questão de a gente não atingir essa grande maioria, que a verdade é essa, né, que é o povo da periferia, que é o povo mais pobre mesmo, e que realmente precisa acordar para ter consciência da força que ele tem, entendeu? Assim, é só essa... Mas que é importantíssimo, claro, a gente aproveitar esses espaços abertos, como o 15, Santa Sofia, qualquer um desses, que a gente não deixe também de ir lá e marcar presença, né? Porque a gente tem que realmente aproveitar essas oportunidades que estão surgindo agora no início, mas que vale a gente tentar, na força que tu tem no CAI, que a André tem em outras instituições municipais aí, que a gente tenta entrar por elas também, entendeu? Sim? Exato. Eu acho que é isso, né? Vamos encerrar, senão vai ficar maior ainda Tranquilo. o vídeo. Gente, uma boa noite para todos e muito grato a todos aí. Boa noite. Tchau. César, Opa! César, Diego, só para finalizar mesmo, a ideia de vocês é muito boa e César, vamos efetivar isso aí, bicho, vamos ficar só no plano das ideias, vamos marcar essa conversa aí. Precisamos montar uma comissão organizadora de ação, bicho. Selma e Ruth tinha se pronunciado em ser as organizadoras, né? Eu vou tentar conversar com Selma de novo e com Ruth também. Selma chegou ontem de Brasília, mas vou tentar conversar com elas duas para ver se elas conseguem puxar essa comissão organizadora de ação, entendeu? Para a gente sair montar uma ideia junto daquela que tu falou. Minha esposa também tem umas ideias boas para implementar. Com essa, junto com a de Diego, Pedrão e Giba aí, dá para a gente fazer uma ação bem conjunta e a gente tem que sentar numa reunião presencial e falar um pouco a respeito disso também. Perfeito, César. Tá bom, meu irmão. Boa noite aí para todo mundo. Para vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.